Estudos Bíblicos, lição número 20. O mandamento de Deus permanece inalterado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Pode ser feita alguma alteração no que Deus faz? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3:14. As suas exigências do passado ainda são necessárias agora? O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3:15. Quando Deus abençoa alguma coisa, por quanto tempo ela será abençoada? Agora, pois, fostes servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes, e ficará abençoada para sempre. 1 de Crônicas 17:27. Ele a abençoou e eu não posso fazer o quê? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso renovar. Números 23:20. Por que é que o Senhor abençoou o 7º dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:11. Por quem é que Deus criou os mundos? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Em que medida é que Jesus esteve envolvido em todo o processo da criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Qual é então a relação de Jesus com o sábado? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12:8. O que é que sabemos acerca do nosso Senhor? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Olhando quase 40 anos depois da crucificação, com que dia Jesus estava preocupado? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24:20. O sábado do 7º dia é mencionado 59 vezes no Novo Testamento. E em nenhum caso a Bíblia diz que Deus, alguma vez, retirou o seu caráter sagrado. Por outro lado, o primeiro dia da semana é mencionado apenas 8 vezes no Novo Testamento. E em nenhum caso a Bíblia lhe atribui qualquer caráter sagrado.
De acordo com Paulo, qual é a base do descanso do sábado? Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Hebreus, capítulo 4, versículo 4. Paulo confessou que cria em todas as coisas escritas onde? Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 24, 14. Em que dia é que ele foi à casa de culto? E eles, saindo de Pers, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Atos 13, 14. Quando é que os gentios queriam que ele pregasse para eles? E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Atos 13, 42. Quem é que veio no sábado seguinte para ouvir a palavra de Deus? E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 44. Em que dia se devia fazer a oração? E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falámos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, 13. Como é que a Bíblia nos diz que a reunião para o culto público ao sábado era uma prática regular de Paulo? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 2. Com que frequência é que Paulo apresentava as Escrituras tanto a judeus como a gregos? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 18, 4. Como é que Paulo instruía minuciosamente os seus conversos? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Paulo anunciou todo o conselho de Deus e nunca mencionou nada sobre a santidade do domingo. De quem se levantariam homens falando coisas perversas? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 30. A que classe de pessoas estava ele a falar? E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 17. Quando é que isso aconteceria? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Atos 20, 29. Pedro também previu o aparecimento de falsos mestres na igreja que trariam heresias condenáveis. 2 de Pedro 2, 1. Em visão, foi mostrado a Daniel um poder que surgiria e que pensaria em mudar o quê? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Paulo disse aos primeiros crentes que não esperassem o fim do mundo sem que primeiro viesse o quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Quais são os dois nomes que ele deu àquele que iria liderar esta apostasia? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Estude cuidadosamente 2 Tessalonicenses capítulo 2 e dos versículos 1 a 12. Esse homem do pecado que faria a igreja cair, na verdade, se colocaria no lugar de Deus. No versículo 4 fala isso. O mistério da iniquidade já estava em ação nos dias de Paulo, mas não lhe foi permitido desenvolver-se plenamente enquanto existia um outro poder. Do versículo 7. Note-se que essa apostasia envolveria sérios enganos doutrinários, e isso encontra-se nos versículos 9 a 12. O desenvolvimento profético dessa apostasia é o assunto das próximas duas lições. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento de quê? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Por qual motivo, débil, alguns rejeitam os mandamentos de Deus? Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, 9. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nos tempos de nossa ignorância, Deus não fez caso, mas agora Ele ordena aos homens de toda parte que façam o quê? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, 30. Como devemos reagir quando aprendemos a verdade? Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Salmo 119, 60. Para mais estudos sobre este assunto, veja a lição 20A, intitulada Resposta às perguntas sobre o dia sagrado do Senhor. À luz da Palavra de Deus. Entendo que foi Jesus quem criou o mundo e separou o sábado do sétimo dia para descanso. Compreendo que nem Jesus nem os seus apóstolos aboliram o sábado ou santificaram outro dia em seu lugar. Eu escolho seguir o exemplo de Jesus e santificar o sábado. No nosso próximo estudo, que será a lição 20A e será um complemento à lição que estudamos hoje, abordaremos o tema Respostas às perguntas sobre o dia sagrado do Senhor. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.